Palavras de Carlos Lacerda, especialmente para esta gravação. Do passado de um povo levantam-se vozes que ecoam no seu futuro. São as vozes dos que não temeram, as dos que não se curvaram, as vozes pioneiras, as vozes constantes, as vozes fiéis e generosas que lhe falaram a inteligência, ainda mais que a emoção. A democracia não é o governo dos piores, e sim o governo em que o maior número escolhe os melhores. No Brasil, quando o povo em maior número conquistou o direito de escolher, logo se viu privado desse direito durante 10 anos pelo menos. Censura à imprensa, controle governamental sobre a escola e sobre a informação, propaganda política unilateral e maciça, eis o que teve o povo brasileiro durante mais de 10 anos. Assim, esse mesmo povo, convocado a escolher, foi deseducado para a escolha. A escola, que deveria ser a melhor fonte, foi depravada e desnaturada. A grande revolução a fazer no Brasil é a revolução da escola. Mas esta não se consegue sem o voto. Este, por sua vez, não realiza a sua obra revolucionária sem o verbo, sem a pregação, sem a mensagem de entusiasmo e de renovação. Tudo hoje no Brasil parece convidar à confusão e ao desalento. A corrupção que se generaliza, a complacência que atingiu até os centros vitais da nacionalidade, tudo parece flutuar num mar de desesperança. Dir-se-ia que estão incapazes de reagir, de sobrepor-se às decepções e reafirmar a sua fé na liberdade e na honra, sem a qual nação alguma se sustenta. A infiltração comunista faz-se às escâncaras, sob pretexto de um falso nacionalismo do qual está ausente o patriotismo e que se caracteriza pelo desprezo à liberdade e à honra. Esse nacionalismo, que coloca um falso conceito de nação acima de tudo, inclusive da liberdade de produzir e de consumir, é uma posição tipicamente totalitária, da qual o comunismo se serve para anestesiar as resistências nacionais e instalar no ventre do cavalo de pau nacionalista os agentes da traição, que já encontram lugar no governo, nas forças armadas e na escola, impunes, estimulados pela deserção da justiça e pelo cansaço dos bons. O cansaço dos bons, para me servir da expressão de Pio XII, eis com o que conta o inimigo para se apossar da consciência do povo e instaurar aqui a pior tirania, que é a consentida, a tirania aplaudida, a tirania sem rebeldia. Tudo concorre para o cansaço dos bons, a começar pelo dinamismo dos maus. O ruim no Brasil parece ser o que mais atua. Os desonestos serão os mais dinâmicos. Essa lição, a visão de cada momento da vida brasileira em nossos dias. Mas por isto mesmo é preciso reagir. Em cada setor, em cada campo, em cada canto, existem forças de futuro prontas a eclodir, como uma planta túrgida de seiva a explodir em flores logo se anuncia a primavera. No sacrifício e no desencanto do povo, existem imensas possibilidades de ressurreição do seu civismo e de manifestação da sua vontade livre. Tudo depende de não desanimarmos. Tudo consiste em confiar no valor da resistência moral. Os que se impuseram pelas forças dos tanques, depois da insídia da fraude, podem ter os tanques que quiserem. Falta-lhes sempre a força final, que é a autoridade nascida do exemplo e da virtude cívica. Esta, a virtude cívica, acabará triunfante se ainda há tempo nos decidirmos a valorizá-la em nós, a despeito de nós, por cima de nossas fraquezas e desesperanças. Hoje, a esta mesma hora, em alguma parte deste imenso país, nem tudo são roubos e ações malfazejas. Alguém trabalha, muitos se esforçam por fazer progredir o país que os governos fazem marcar passo. A crise moral e a crise material em que a nação se debate não são as únicas forças com que ela conta. A esta mesma hora, em muitos lugares do Brasil, há quem reze, há quem pense, há quem fale, há quem trabalhe com a cabeça, com os braços, por um progresso ao qual não faltará sentido, na medida em que não nos separemos, não nos percamos, não nos deixemos vencer pelo cansaço. Cada qual no seu lugar, por mais modesto que lhe pareça, tem algo a fazer pela terra em que vive, na qual nascem os que vão suceder ao seu esforço
e hão de julgá-lo. Cada qual pode fazer alguma coisa, e todos querem fazê-la, para que o Brasil, em vez de afundar na ignomínia, ressurja, para que a liberdade não pereça, para que a honra prevaleça e o bem-estar do povo, afinal, surja do trabalho e da inteligência do próprio povo. Neste momento do mundo, de apreensões e de perspectivas que vão desde a da destruição à deslumbrante visão de uma humanidade redimida, o Brasil depende mais do que nunca do amor de seus filhos. Não continuemos a ser os cidadãos conformados de uma nação na qual quem rouba é quem manda mais, e quem mais manda, mais rouba. Não sejamos o paraíso do tolo e a delícia do esperto. Façamos deste país uma nação consciente, confiante nas perspectivas do poder, serena em face das dificuldades a vencer, mas decidida a enfrentá-las e realizar na América uma civilização democrática na qual, em feliz união, liberdade e autoridade se combinem. Ao povo que acreditou em nós, some-se o outro, o que foi intrigado conosco, o que acreditou na calúnia e, pensando que se libertava, serviu ao que há de mais tenebroso no pântano, os batráquios que pedem rei, os corruptos que se medem pela fortuna que amontoam à custa da miséria alheia, os mandarins da república, os donos de todos os privilégios, os príncipes da corte maldita, os plebeus de um pátio de ambições horríveis, os cúpidos, os vorazes, os que dominam o Brasil há 20 e tantos anos e se habituaram a ter este país como uma estância sua, e este povo como seus meros colonos. A todos dirigimos uma palavra de confiança e um sinal, ao menos, de perseverança. Diz o velho ditado japonês que ganha a batalha quem insiste mais 15 minutos. Há 15 anos, a UDN insiste e por isto vencerá. 15 anos dura a nossa luta. Aproxima-se o dia da vitória. Não falte na preparação dela a ação dos moços, o conselho dos experientes, a presença da família brasileira, a partir da qual se levanta a própria nação ressurrecta. Sejam, pois, estas palavras de conforto e animação como um toque de reunir. Reforcemos a oposição hoje para que ela seja o governo amanhã.